A imigração no Rio Grande do Sul foram principalmente de italianos e alemães. Os alemães vieram primeiro, em 1825, e os italianos vieram 50 anos depois, 1975. Por isso que os alemães chegaram aqui e pegaram as melhores áreas, as beiras do rio. Os italianos já tiveram que subir morro e descer morro, a zona da serra, como é Caxias. Os descendentes meus, os meus ascendentes, vieram do Líbano. Eu nasci em Caxias. Eu era uma criança muito doente, até os 2 anos de idade, e contam que eu vivia com a vela na mão, morre ou não morre, tinha um problema de intestino. Mas eu fui levando, fui fazendo os meus amigos e tive uma infância muito tranquila em Caxias. Eu sou fruto da minha família, do colégio onde eu estava e da igreja que eu frequentei. Nós em casa, naquela época não tinha televisão, não tinha coisa nenhuma, nós tomávamos café da manhã junto, almoçávamos junto, jantávamos junto. No colégio eu estudava de manhã e de tarde. Eu vejo agora discutindo a importância de fazer as escolas de tempo integral, onde o aluno passa o dia na escola. Naquela época era isso. O Rosário é aqui vizinho, na esquina, e na minha época não tinha ainda a cidade universitária. Então a PUC, que foi difícil fazer a Católica, a Faculdade de Direito, também funcionava aqui. Eu fui dirigente universitário, lá na Junta Governativa da UNE, aqui na União Estadual dos Estudantes, e nós tínhamos uma atividade realmente intensa. Eu me lembro que o máximo foi quando nós fizemos um debate. Candidato a presidente da República, Juscelino, Ademar de Barros, Plínio Salgado e Juarez Távora, os 4 candidatos, tiveram um debate aqui com milhares de estudantes respondendo às perguntas. Me lembro que o Juscelino vibrou, gostou demais. E me lembro que ele conquistou. Todos se saíram bem, mal, etc. e tal, mas ele, ali naquele debate, ele conquistou um estado. Eu, desde criança, meu pai, eu acho que o sonho de muita gente naquela época, 80 e tantos anos atrás, era a medicina. A medicina era um sacerdócio, a medicina era... Lá em Caxias nós tínhamos 2 médicos. Quando eles passavam, a gente se reverenciava para ele. E meu pai era apaixonado por tirar medicina. E eu me preparei para a medicina, Na época do pré-vestibular, eu não tirei o curso que preparava para direito, eu tirei o científico, que era de da medicina. Na hora de fazer o vestibular, o irmão Otão, reitor da Pontifícia Universidade Católica, que era diretor do Rosário, foi lá e me disse: meu pai, ele não pode, ele tem que ir para o direito. A inclinação dele, eu tinha uma vida acadêmica muito intensa, fui presidente do Grêmio Estudantil Rosariense, fui presidente da Junta Governativa da UNE, tive uma atividade intensa nesse sentido. E o irmão Otão convenceu meu pai de que eu devia ser advogado e queria fundar direito. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul é obra do irmão Otão. Ele pegou o Colégio Rosário, que tinha ali, anexo ao Colégio Rosário, a sala do Colégio Rosário era ocupada pela Pontifícia Universidade Católica. Ele criou um parque universitário, uma cidade universitária, das mais modernas do Brasil. Ele fez, lutou, trabalhou, se arrebentou. O irmão Otão, eu diria que é uma das pessoas que eu conheci que influenciou na minha vida. Que eu estava no ginásio, ele era diretor do ginásio.
Eu fui para o científico, ele era diretor científico. Eu fui para a faculdade de Direito, ele era reitor da universidade. Então, ele foi um carinho por mim, ele foi quase um segundo pai que eu tive. É interessante salientar que uma das partes que ele viveu foi exatamente no momento da ditadura. Naquela época de 64, que uma das coisas mais tristes que a ditadura fez foi exatamente o 477. O decreto 477 era um decreto que a pena era proibir o aluno de estudar. Então o aluno que parecia fazer uma agitação, entre aspas, falando contra a ditadura, qualquer tipo de movimentação, era punido. Fora da faculdade, e durante 10 anos, 5 anos, não podia estudar. É a única pena que eu me lembro no mundo onde a pena para o estudante foi não poder estudar. Eu tenho que esclarecer, e é muito importante, que a grande influência na minha vida, que norteou a minha vida, foi o fato de, quando jovem, o senador Alberto Pasqualini, uma figura que infelizmente o Brasil não conhece como devia, uma das figuras mais notáveis que eu conheço, o criador do trabalhismo brasileiro, o grande orientador, o estimulador das regras da vida social. Ele dizia: eu não sou nem comunista nem capitalista, eu sou defensor do solidarismo. A sociedade pode estar na mão do particular, mas ela tem que ser usada a favor da sociedade. Esse cunho social é determinante, que eu tenho a minha propriedade, tenho o meu dinheiro, mas eu tenho que olhar em volta. E todos têm trabalho, educação, terra, saúde e condições de vida. Eu fui primeiro aluno de turma, então eu tinha ganho uma bolsa de estudo na Sorbonne. Estudei na Sorbonne e estudei na Universidade de Roma, me preparando para a vida universitária, para professor. Eu lecionei durante muito tempo economia política na Faculdade de Direito e lecionei sociologia na Faculdade de Filosofia. Estava me preparado, já estava fazendo júri. Então, como advogado, eu me dediquei muito ao tribunal do júri e como professor eu já tinha escolhido a minha formação. Era essa. Eu estava no Rio de Janeiro, passeando no Rio de Janeiro. Quando cheguei em casa, eles tinham me colocado de candidato a vereador de Caxias do Sul. Eu era candidato e terminei sendo candidato e terminei ganhando e terminei entrando na vida política sem querer. Sem querer, no sentido que eu não tinha disposição, não tinha pensado nisso ainda. E quando eu vi, eu estava lá. A minha campanha foi feita pelos meus amigos. Eu não tinha uma intimidade muito grande. Eles fizeram, debateram, analisaram, e foi uma espécie de correção. Um vai lá para o outro, olha, assim, bom, assim, nós botamos o nome dele, ele nem queria, tinha que ser. E eu aí percorri e fiz uma coisa diferente, quer dizer, vereador geralmente faz uma campanhazinha de distribuir cédula de casa em casa. Eu reuni um grupo e começamos a fazer uma espécie de reunião na casa de alguém, numa vila, reunir o pessoal e ficar conversando com eles. Terminei me elegendo bem. De repente eu era deputado de um ano e veio o golpe de 64. Eu era um guri que estava ali começando, eu ainda imaginava que eu podia ser deputado. Eu tinha meu escritório de advocacia e lecionava. No primeiro ano eu fiz isso. Diminui o número de aulas, diminui minha atividade no escritório de advocacia, fiquei mais com a parte dos júris, dos crimes, mas fui levando aquilo. Mas um ano depois veio a ditadura. E ali no Rio Grande do Sul ela foi dramática. Caçaram, prenderam, era uma limpa geral. Os grandes líderes, os grandes nomes, o Janco, o Brizola, o Siegfried Reuser,
homens notáveis, de primeira grandeza, todos foram caçados. Quer dizer, todo o comando do velho PTB, o comando na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, o Jango era presidente da República, ele era presidente nosso do PTB do Rio Grande do Sul. Então, os líderes que ele tinha levado com ele para lá, todos foram eliminados, foram expulsos da vida pública. Foi uma barbárie, porque eu fico pensando naquela geração de pessoas que estudaram, que se formaram, que lutaram, que trabalharam, que começaram desde guri, foram indo, foram crescendo, foram desenvolvendo, estavam no ápice da capacidade, do conhecimento, em condições de servir, de ajudar. Toda aquela geração foi colocada de lado. E eu, que era um guri que estava começando, quando eu vi, eu era o líder do partido. E quando eu vi, eu era o presidente do partido. E aí mudou a minha vida. Aí tudo que eu sonhava, tudo que eu imaginava foi por fora. Então eu entrei nesse bete e estou até hoje, de certa forma, eu fui levado. Então aí mudou a minha vida. Aí foi uma vida de sacrifício. Aqui, já naquela época, a política era levada a sério. E apesar de todas as cassações, de todas as violências, o partido que continuou, porque em muitos estados as pessoas ou desapareceram, se apagaram ou foram para casa. Ou ficaram amortecidas, esperando uma hora melhor para botar a cara de fora. Nós não, nossa luta foi constante e permanente. O Dr. João Goulart era vice-presidente da República. O Jânio tinha sido eleito herói, era um herói. O povo era apaixonado por ele. Ele com aquele casaco velho, desleixado, ele tirava um pó. No meio do comício vinha um cara que fazia um sanduíche, ele comia um cachorro quente. Então, ele era uma figura e não tinha televisão. Quer dizer, então a figura dele era uma figura fantástica. Ganhou a eleição, todo mundo esperando. 7 meses depois renuncia e o João era o vice. O João Goulart ficou na presidência, deram a presidência para ele, mas tiraram os poderes foram entregues ao Tancredo como primeiro-ministro. E aí foi desenvolvendo. No segundo ano do governo, o Jango conseguiu fazer uma mobilização da sociedade, foi feito um plebiscito e ganhou o presidencialismo. E ele assumiu como presidente. Como presidente, ele é interessante, fez um governo, um ministério de de grande gabarito, começou aí se falar em reforma, de mudança da sociedade, etc. e tal. Mas aí, na mesma hora, os militares, a igreja, a grande mídia, a grande imprensa, a burguesia empresarial, se uniu todo num movimento fantástico que levou à queda do João. A meta do MDB, seu objetivo número 1, é a restauração da normalidade democrática no Brasil. Por normalidade democrática, a oposição entende o exercício pelos homens, mulheres e moços deste país do direito de escolher pelo voto direto o governo de seu presidente da República, dos governadores dos estados, dos prefeitos, inclusive das capitais, senadores, deputados federais e estaduais e vereadores. O MDB está de olho em tudo. Então nós fizemos uma coisa muito importante. Nós organizamos aqui em Porto Alegre um congresso das lideranças da oposição, basicamente o MDB. Doutor Ulisses, doutor Tancredo, o Teotônio Vilela, o Mário Covas, o Franco Montoro, os grandes nomes da oposição vieram aqui. E fizemos um longo debate. Debatemos tudo, tinha que ser, lavava uma roupa. Os caras que tinham, não, nós temos que partir para a luta armada, só com a luta armada que é possível, fazer assim, assim, assim. Outros diziam, nós temos que extinguir o MDB só está atrapalhando, deixar o povo fazer, e o povo vai encontrar o seu rumo, vai encontrar o seu caminho. Não, nós temos que fazer uma milícia popular, temos que armar o povo se preparando, e o povo vai se armando, aquele grupo de 11 que o Isola falava, vão fazendo e vão abandonando. As discussões eram todas assim.
Mas terminou sendo vitoriosa a nossa tese. Qual era a tese? Nós vamos debater o seguinte, MDB. O MDB vai ter as suas causas de luta. Que ele vai entrar. A primeira delas é direta já. Fim da tortura, a segunda. Convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Liberdade de imprensa. Anistia Constituinte, direta já, liberdade de imprensa. A primeira delas vai ser a direta já. Foi aprovada. Aí a gente tinha uma emenda que estava no Congresso, que estava lá na gaveta de um deputado federal, grande companheiro, Dante Oliveira, das diretas já. Mas não, ninguém sabia que entrou, mas nunca ia ser votado. Nós pegamos essa emenda e pegamos de campo e começamos a andar pelo Brasil afora. Andamos pelo Brasil afora, debatendo, discutindo, e fomos crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Chegou um momento que foi um máximo. Foi no dia dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo. O Montoro, governador, organizou uma reunião, teve um mar de gente. Braços erguidos, eleições diretas! Eleições diretas! Que beleza, mais de 400 mil pessoas. Encerra esta participação para mais de 400 mil pessoas na Praça da Sé. O governador Franco Montoro. Meus amigos, há pouco me perguntavam 300 mil, 400 mil pessoas. A resposta é outra. Aqui estão presentes 130 milhões de brasileiros falando por vocês. Era assim, realmente um mar de gente. Isso que até antes os caras não iam para a rua. Que para a rua era apanhar. Mas da maneira que a gente ia tranquilo, sim, que os caras não podiam fazer nada. São Paulo, um mar de gente, uma maravilha de uma reunião. Dia 25, domingo, aniversário da cidade de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo fez festa. Lá na Praça tal tocava a orquestra sinfônica, lá na outra tinha um balé infantil, lá na outra tinha um negócio não sei o quê. O Jornal Nacional só deu as festinhas da capital de São Paulo. Isso causou uma revolta no Brasil inteiro, que começaram a quebrar as caminhonetes da Globo e a sede da Globo por todo o Brasil. O negócio originou um movimento tão interessante que dizem que, à época, se ficou sabendo que o doutor, o diretor-presidente do Globo reuniu o doutor Roberto Marinho, a direção, e chegaram à seguinte conclusão. Nós somos a favor da revolução, eles chamavam de revolução, somos a favor, defendemos, mas nós não podemos inaugurar os fatos. As coisas que estão acontecendo nós temos que publicar, porque caso contrário nós vamos cair no ridículo e não vamos ser levados a sério. E a partir do dia seguinte começaram a publicar. Aí sim, aí foi um mar de gente, crescendo, que na hora da votação ia passar a emenda da Constituinte, a emenda direta já. Não passou porque o governo baixou uma medida provisória de última hora, complicando a votação, cercaram o Congresso Nacional, impedindo um número de deputados e senadores entrassem lá dentro, e faltaram 8 votos para conseguir os 2/3 necessários. A campanha do PMDB arrebatou todo o Brasil através de Tancredo Neves. A ditadura estava com seus dias contados. Tancredo e Sarney derrubaram o regime com seu próprio instrumento de manutenção, o Colégio Eleitoral. Aí foi o doutor Ulisses, ministro. E o doutor Tancredo. Nós vamos para o Colégio Eleitoral. Isso foi um impacto muito grande, porque nós éramos contra o Colégio Eleitoral. O Colégio Eleitoral era o símbolo da ditadura. O que era o Colégio Eleitoral? O Congresso se reunia, em lugar do povo, escolhia o candidato. E tinha que escolher aquele candidato escolhido pelo partido. Então, o da Arena era majoritário, escolhia, e quem era da Arena tinha que votar no da Arena. No início foi uma briga muito difícil, mas terminamos topando.
um momento emocionante, épico. Nós tínhamos, de certa forma, no MDB, a seguinte teoria: se a eleição fosse direta, o candidato era o Dr. Ulisses, que era o senhor direto. O Dr. Ulisses foi o grande nome, o grande líder, a grande bandeira do Brasil era o Dr. Ulisses. Mas exatamente por isso, por ser o grande chefe da oposição, por ter dito desaforo, nome feio dos generais presidentes, essa coisa toda, ele estava muito marcado. E então tinha o Dr. Tancredo, que também era um líder da oposição, um grande nome, mas o estilo dele era mais democrata, era o PSD, antigo PSD mineiro, era mais acessível. E foi com ele que se permitiu, jamais haveria uma aliança. O Dr. Ulisses nunca toparia uma aliança com o Sarney de vice. O Sarney era o presidente da Arena, saiu da presidência da Arena para ser candidato a vice do MDB. Aí o Dr. Tancredo foi candidato, ganhamos a eleição de uma maneira espetacular, uma bonita eleição. O colégio explodiu, se implantou a democracia, o ambiente foi de liberdade, as Forças Armadas saíram, reconheceram a derrota. A grande vitória, foi uma epopeia. Infelizmente, parece que todo mundo diz que Deus é brasileiro, mas ele pode ser brasileiro, mas ele judia da gente. De repente, um telefone urgente. O Dr. Ulisses está chamando gente para ir para o hospital de base. O doutor Tancredo tinha baixado o hospital, uma dor insuportável, e o diagnóstico era aquele que ele tinha que ser operado imediatamente. Opera, não opera, ele não queria se operar de jeito nenhum. Ele pedia, por amor de Deus, eu tomo posse, depois pode me fazer, me matar no que quiser, mas eu quero tomar posse. O Figueiredo realmente dizia que para o Sarney ele não dava posse, então tinha esse. Então foi uma noite dramática, uma coisa que não dá para imaginar o que nós vivemos aquela noite. Num quarto da dependência fechada estava o Tancredo com os médicos, a gente dele, e no quarto do lado de cá, estava o doutor Ulisses, e nós todos discutindo o que faz e o que não faz. Foi aí que veio o Sarney com o general ministro da guerra, o general Leônidas Pires Gonçalves. E aí o doutor disse: o que fizemos? E ele, fardado, tira do bolso da Constituição e lê o artigo. Compete ao vice-presidente assumir a presidência nos seus doença, mortes, saúde, licença, viagem, férias. Quem assumiu é o vice-presidente. E o doutor Ulisses, eu concordo. Quem assume é o Sarney. Eu levei um susto, pedi palavra para falar, mas ele nem deu bola para ele. E ninguém deu bola. Tomamos um silêncio. Então é isso. E aí saiu o Sarney e o general Leônidas. E ficamos nós. Quando ficamos nós, todo mundo olhou para o Ulisses e o Ulisses olhou para mim. Ô Pedro, o que você quer fazer? Mas nós não estamos há 3 meses organizando o esquema, montando o esquema para nós tomar posse? Tu lá no Rio Grande do Sul não armou quem é o general que vai ser comandante do terceiro exército no lugar do que está lá? Quais são as pessoas que vão ocupar as diversas repartições, os diversos segmentos, para garantir a posse? Mas nós não estamos fazendo isso. Nós não decidimos que o pessoal nosso, ligado ao Itamaraty, ligado com a gente, vai para o Palácio para pegar as posições da Casa Civil, que eles vão. Nós estamos todo mundo preparado. E quem que é o comando disso todo? Não, Leônidas? O ministro não é ele que fez tudo isso? Agora o cara chega aqui. É o Sarney. Ele diz, não, é o Ulisses. Ele vai dizer, então por que não eu? Ele vai dar uma confusão? Eu não dou confusão, eu digo que sou eu e sou eu. Então tem que ser. E foi o que aconteceu. Assumiu o Sarney e foi um dia muito triste. Muito triste aquele. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis,
promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Um outro movimento que eu participei e que tem um carinho muito grande é a figura do Teotônio Vilela. A figura que ele fez e eu percorri com ele o Brasil na luta pela anistia. Pela anistia. Ele foi visitar todos os presídios onde tinham os últimos presos políticos e fez um trabalho magnífico nesse sentido. O Teotônio é uma figura monumental, porque ele era um homem muito rico, cozinheiro. No início era da Arena, vice-governador, inclusive, da Arena, eleito senador da Arena. Tinha uma vida intensível, era alegre, boêmio, aquela coisa. Mas, à medida que as coisas foram acontecendo, que as violências foram acontecendo, que as notícias de tortura foram acontecendo, ele começou a ir para a tribuna e começou a fazer os pronunciamentos dele, denunciando essas coisas. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua. Nós do MDB ficávamos assistindo e batendo palma e a Arena se retirava. Chegou um momento que ele saiu da Arena e veio para o MDB. E fez uma campanha, uma figura impressionante. Inclusive, ele, no final, ele tinha 4 cânceres, cabelo rapado, caminhava com as 2 bengalas, se arrastando e andando pelo Brasil. Aquele povo se empolgava, os jovens principalmente, quando diziam: eu estou aqui, eu sou um homem muito rico, hoje pode não ter remédio para curar do câncer, mas os médicos me dizem que tem remédios, que tem fórmula. Lá que você vai para a Europa, fica num hospital, onde você toma os medicamentos e pode viver, se divertir, passear, sem as dores que eu sinto. Mas eu não vou, eu fico aqui no Brasil porque eu tenho a obrigação de fazer isso. Teve uma sessão célebre no Congresso. Foi a sessão de extinção dos partidos. Sarney fez o último discurso da Arena, ele era o presidente da Arena, pedindo para extinguir, e eu era primeiro vice-presidente e falei em nome do MDB, o doutor Luiz pedindo para manter. Mas extinguiram o partido. Aí o Teotônio vai no meu gabinete e conversando, ele diz o seguinte: o que vamos fazer? Quem vai ser de nós? O que vai acontecer? Nesse período, a ditadura do governo vai fazer o que quiser e nós não temos mais nada, não tem MDB, não tem referendo, não tem mais coisa nenhuma. Nós fomos lá para o Salão Verde da Câmara e marcamos, telefonamos para Deus e todo mundo, reunião muito importante do novo partido. E veio gente do jeito. E aí nós lançamos o Sucedâneo. Não tinha nome, não tinha nem o que fazer, não tinha. Então, o Sucedâneo. Então, nós fizemos um apelo a todo o Brasil, aos senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, governadores, todo mundo fazia um apelo. E marcou uma data, se não me engano, acho que foi depois do Carnaval, uma semana depois do Carnaval, tal dia em Brasília, vamos reunir todo mundo e vamos decidir. Vamos decidir se nós criamos o Sucedâneo, que é o sucessor do MDB, vamos criar e vamos criar. Só fazer um apelo: não assinem nada, não aceitem nada, não participem de nada enquanto não fizer isso. E chegou em fevereiro, ali, tive uma montanha de gente e criamos o Sucedâneo. Reunimos, aí já tem o nome que foi aprovado, foi PMDB, Partido do MDB, porque aprovamos e criamos o partido. A candidatura que eu ganhei em 1986
ela veio num momento dramático na minha vida. Nós estávamos na luta pela candidatura do Dr. Tancredo e na coordenação do registro da candidatura dele, na expectativa de que ele pudesse ganhar a eleição. Em meio àquilo, eu tive um dramático drama familiar. Um fim de semana que nós ficamos em Brasília. Em Brasília, para cuidar do registro da candidatura do Tancredo, porque a candidatura era registrada perante a mesa do Senado. E a mesa do Senado era da Arena, dominada pela Arena. E nós tínhamos medo que ele impugnasse a candidatura, que o Sarney era vice do Tancredo. E o Sarney tinha saído do Arena e entrado no MDB. E havia um dispositivo que falava da proibição de mudança de partido. Então vinha um longo feriadão de 8 dias, porque era sábado, domingo, e depois tinha no meio da semana, dia de Todos os Santos, dia de Finados. Era uma semana que não funcionava e outro sábado e domingo. Então nós fizemos um plantão em Brasília para garantir que, se a comissão executiva se reunisse, nós pedíssemos não deixar a impugnação da candidatura. Porque se impugnasse a manchete de que ela foi impugnada, assustaria os deputados e senadores e terminariam não votando em nós. E eu fiz o primeiro plantão. E nesse primeiro plantão que eu fiz, lamentavelmente, eu tinha um passeio com a minha esposa e meus filhos, não vim, eles foram. A minha mulher guiando o carro, teve um acidente e o meu filhinho menor, o Matheus, faleceu. E ela teve um drama pesado, pesadíssimo, diga-se de passagem, porque ela estava guiando o carro e teve uma depressão e também faleceu. É no meio desse quadro, e isso aconteceu em maio, que me escolheram candidato a governador. Quer dizer, eu não estava na convenção, eu estava em casa, eu não tinha saído de casa, e terminei sendo candidato. E talvez os fatos, os acontecimentos, Deus me ajudou de tal maneira que dizem que foi a campanha mais bonita, mais dramática, mais positiva que eu fiz, e terminou, inclusive, os adversários, o Brizola e o Colares, do PDT, se uniram ao Marquesan e à Arena contra mim. Quer dizer, isso até irritou a opinião pública. E isso fez com que a campanha tivesse uma empolgação fora do comum e foi uma grande vitória. Uma coisa que não me dava para acreditar, eu fui governador, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, no resto do Brasil, não teve fotografia do governador. O governador não. Eu fiz um quadro. Se você olhar o mapa do Rio Grande do Sul, ele tem a configuração de um coração. O mapa do Rio Grande do Sul é um coração. Então eu fiz um mapa configurado com coração, leve o Rio Grande no peito. E todo mundo lá onde se botava a fotografia do governador tinha que botar isso. Então foi esse estilo de governo que nós fizemos, que nós desenvolvemos e que nós debatemos. Ao lado disso, nós tivemos um sentido muito forte de debate a questão a nível nacional. O Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, com Paraná, com outros estados, desenvolvemos uma atividade muito intensa. Numa época que foi uma época bonita, porque o governo federal estava fazendo a Assembleia Nacional Constituinte. E eu até fiquei magoado, porque eu fui parlamentar a vida inteira e exatamente no ano mais importante, que era da Constituinte, eu estava fora. Domingo eu pegava o avião, ia lá e passava o domingo lá na casa do Dr. Ulisses, que ele era o presidente da Constituinte, e domingo se reuniu todo mundo para discutir o que era, o que não era, e eu aí desenvolvi a minha atividade. E vou levar até o fim, custe o que custar, doa a quem doer. A bandeira da luta contra a corrupção. Quando eu voltei, eu cheguei ao Senado, que eu tinha ficado 8 anos antes, senador, tinha sido ministro da Agricultura, líder do MDB no Senado. Quando eu voltei, depois de ser governador, eu peguei um período realmente muito intenso. Quer dizer, peguei o Collor na presidência da República. E o Collor estava um governo dramático, duro, difícil, as posições dele, as decisões. Tinha lançado aquele plano Collor. O plano Collor foi uma desgraça total.
se falava muito em desvios e coisas que valha. E a primeira coisa que eu fiquei ali, que eu quando fui entrar, eu estava coordenando a comissão de cassação do mandato do Collor. Foi uma vitória. É interessante que a gente tem que salientar agora, apesar de, em primeiro lugar, a gente diz uma coisa que é interessante. Que houve um escândalo do Collor, da cassação do Collor. Mas o que está acontecendo agora com a Petrobras e com o Mensalão, perto disso, o que aconteceu no Collor era para julgado de pequenas causas. É piada de contar, mas é a realidade. Se chamou a atenção que quando o Collor foi cassado o Collor, estava então marcar a reunião para o Itamar assumir. Fomos falar com o Itamar, era uma quinta-feira. O Itamar não tomou providência, parece que ele estava resolto, não queria assumir. Não falou, não depôs, não disse nada, não queria nada, não recebia ninguém. Eu não me dou com ele, eles tinham rompido as relações, ele e o Collor. Eu não me dou com ele, não quero falar com ele, não quero nada. Quando fomos buscar, era para ele tomar posse ou quinta-feira de tarde ou sexta-feira de manhã. Não tomo, só tomo posse semana que vem. Eu me lembro que uma vez, a coisa que foi ridícula, era uma dançarina, até bonita, mas desconhecida, sem nome. E o Itamar estava no camarote, lá na frente, entrou no camarote e ficou do lado dele. E tiraram uma fotografia dela. Uma fotografia dela do lado do Itamar. O camarote é mais alto, o pessoal está ali embaixo. Tiraram a fotografia de baixo para cima e ela estava sem calcinha. Quer dizer, foi um carnaval. Eu fui falar com ele, no outro dia ele veio o jornal. Botei o jornal assim, fechado. Ele puxou da gaveta e puxou um outro jornal. Aí quando eu terminei, mostrei para ele, Itamar, o que tu tem que dizer disso? Ele olhou, bonita mulher, e botou uma outra fotografia na gaveta. E tu tem que dizer disso? Era o Fernando Henrique, ministro da Fazenda, no Natal do ano anterior, está abraçado no Fernando Henrique. Aí ele dizia, está vendo aqui? Ela está do meu lado. Como é o Fernando Henrique, eles dizem aqui, olha o Fernando Henrique, olha como é bacana ele. Se sou eu com uma bicha, você diz, olha lá, uma bicha beijando a outra. Eu achei que nós tínhamos chegado numa época que nós tínhamos vencido aquela etapa. A CPI dos anos de orçamento caçou uma série de parlamentares, os partidos passaram a ter um conteúdo de seriedade, nós começamos a sentar para discutir a reforma do sistema partidário e sentamos para começar a discutir a reforma do pacto federativo. Nós estávamos caminhando aquilo com um profundo respeito. Eu trouxe, naquela época, da Itália, o grupo dos procuradores que fez a Operação Mãos Limpas da Itália, para eles virem aqui, nos auxiliarem. Tiveram aqui, ficaram quase um mês aqui, discutiram, tiveram no Supremo, na Câmara dos Deputados, no Senado, vieram aqui no Rio Grande do Sul, analisando, debateram, mostraram, criaram um grupo, e eu até diria, não sei, mas eu diria que ali começou a se formar essa ideia dentro da Procuradoria, dentro da própria Polícia Federal, de se fazer uma coisa diferente. Tudo isso foi feito e eu achava que nós tínhamos entrado num bom caminho. Na hora que nós estamos lançando aqui, que nós estamos lançando uma caminhada que é de paz, não é de guerra. É de união do partido, não é de destruição. Mas também estamos dispostos a enfrentá-lo com as armas que vier. Nós damos a resposta. Depois de muitas idas e vindas, o PMDB decidiu. Este ano, os PMDBistas não vão ter candidato ao Palácio do Planalto. Lamentavelmente, é muito triste, mas o PMDB vai ficar sem candidato. Eu me senti muito mal nesse argumento. Muito mal. Porque esse é o velho MDB, um partido que tem luta, que tem história, que tem biografia. Velha divergência, a gente teve muitas divergências. Mas aqui não houve divergência. A gente não sente aqui um carinho pelo MDB, um afeto pelo MDB. Prometo
guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu. É um fato interessante, viu? É que eu completei 85 anos. Eu completei 85 anos no dia 31 de janeiro, no dia que eu encerrava meu mandato. 60 anos de vida pública. Então, isso com 2 anos de antecedência, eu fui preparando, antes que eu saí, preparei, me desliguei. Que nem alguns me disseram, os amigos, é melhor tu sair com 85 anos, firme que nem tu tá, do que tu sair daqui 3, 4 anos arrastando, não sei o quê. É uma figura que tu não deve fazer. Hoje, eu vou deixar que a emoção sopre palavras no meu ouvido. Não há razão para tristeza quando o coração tem a sensação do dever cumprido. Se brotarem lágrimas, que elas irriguem o que de melhor eu pude. O que de melhor eu pude plantar enquanto eu aqui estive. Nas comissões, nos corredores, no plenário do Senado, por esse Congresso. Ainda que eu tenha cultivado a humildade de reconhecer que fiz menos do que eu poderia e muito menos do que eu desejei fazer. Aqui eu não só plantei, eu colhi. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria, fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente, fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar dos que me venceram.